Fala galera, chegando aí com mais um vídeo na continuação da nossa playlist de Guerra Fria. O assunto agora é a Alemanha dividida, um dos fatos mais relevantes da Guerra Fria que mais são cobrados aí em avaliações. Então, fica ligado. Com a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial, foram promovidas 3 grandes reuniões entre os principais vencedores da guerra: a Conferência de Teherã, a Conferência de Yalta e a Conferência de Potsdam. Essas conferências ficaram conhecidas como as Conferências dos Três Grandes. Eu expliquei todas essas conferências no vídeo sobre Segunda Guerra Mundial. Então, se você ainda não sabe o que são essas conferências, dá um pulinho lá no outro vídeo, confere, o link tá aqui na descrição. O primeiro líder a perceber a falta de cooperação da União Soviética, antiga aliada dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, foi o líder inglês Winston Churchill, que em um pronunciamento feito nos Estados Unidos, afirma que uma cortina de ferro havia descido sobre a Europa. Sendo assim, a Europa passou a ser dividida em 2 áreas de influência: a Europa Ocidental, capitalista, e a Europa Oriental, socialista. Na Conferência de Potsdam, o território da Alemanha foi dividido em 4 zonas de ocupação: uma dos Estados Unidos, uma para a Grã-Bretanha, uma para a França e uma para a União Soviética. A capital da Alemanha, Berlim, ficava totalmente no lado soviético. No entanto, no acordo firmado entre os líderes lá na Conferência de Potsdam, ficou decidido que Berlim, embora na zona soviética, também seria dividido em 4 zonas de influência. Em 1949, as 3 áreas de ocupação capitalista, ou seja, os pedaços dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha e da França, se unem e dão origem a um novo país na Europa, a República Federal da Alemanha, RFA, mais conhecida na época como Alemanha Ocidental, que obviamente era capitalista e estava na esfera de influência dos Estados Unidos. No mesmo ano, a área de ocupação soviética também tornou-se um país, a República Democrática Alemã, ou RDA, mais conhecida à época como Alemanha Oriental. Claro que esse novo país era comunista e fazia parte da esfera de influência da União Soviética. A cidade de Berlim foi dividida seguindo essa mesma lógica, ou seja, a cidade foi dividida em Berlim Ocidental, capitalista, e Berlim Oriental, comunista. Sendo assim, Berlim Ocidental tornou-se uma espécie de ilha do capitalismo cercado por um mar comunista. Mas olha só, é claro que os comunistas não gostaram nada de ter uma cidade capitalista no meio do paraíso do comunismo. Iam fazer de tudo para acabar com essa história. Então, com o intuito de prejudicar Berlim Ocidental e forçar os países capitalistas a abandonarem a cidade, os soviéticos fecharam todas as rotas terrestres que ligavam Berlim Ocidental ao território da RFA. Ou seja, rodovias, ferrovias que levavam suprimentos da Alemanha Ocidental para Berlim Ocidental foram bloqueados. Esse fato ficou conhecido como o Bloqueio de Berlim. Para manter Berlim Ocidental viva durante esse bloqueio, foi criado a Ponte Aérea Berlim. Estados Unidos e Inglaterra passaram a abastecer a cidade totalmente pelo ar. Os capitalistas passaram a enviar todos os suprimentos necessários, como comida, remédios e combustíveis, através dos aviões da Força Aérea dos Estados Unidos ou pela Real Força Aérea Inglesa. Contrariando todas as expectativas dos líderes comunistas, a Ponte Aérea Berlim foi um sucesso e Berlim Ocidental conseguiu sobreviver a esse bloqueio. Sem ter muitas alternativas e tendo fracassado no bloqueio, em 1949, os soviéticos resolvem acabar com o bloqueio e reabrir essas rotas terrestres. Como Berlim Ocidental recebeu muitos recursos do Plano Marshall e promovia uma economia de mercado, essa cidade prosperou muito, gerando uma grande qualidade de vida e muita oferta de empregos para os seus cidadãos. Já Berlim Oriental, com uma economia planificada, focada sempre no planejamento centralizado pelo Estado, não conseguiu acompanhar o desenvolvimento de sua vizinha. Além do que, o governo comunista não respeitava as liberdades individuais de seus cidadãos. Aliás, fato que é típico em governos socialistas. Com essa situação, um grande número de pessoas que viviam na parte oriental de Berlim, que era socialista, começaram a migrar para a parte ocidental, capitalista, principalmente a mão de obra mais qualificada e os jovens, porque afinal todo mundo quer ser livre, né? Essa situação, é óbvio, não agradava os líderes comunistas da Alemanha Oriental, que em 1961 resolveram interromper esse fluxo migratório, construindo um muro ao redor de Berlim
Ocidental, o famoso Muro de Berlim. Olha só, vai aí uma reflexão. O nome oficial da Alemanha Oriental, que era socialista, era a República Democrática Alemã. E foram esses democratas que queriam impedir seus cidadãos de saírem do país, ou seja, interferir no direito de ir e vir. Será que isso é algo democrático, como sugere o nome do país? Bom, se você quiser, deixa a sua opinião aí nos comentários, eu vou adorar ler. Mas voltando aqui ao assunto. Perceba, ao contrário do que muitos pensam, o Muro de Berlim ficava ao redor de Berlim Ocidental, que era capitalista, não na Oriental, já que o objetivo era isolar a cidade para que nenhum cidadão da parte da Alemanha Oriental migrasse para a parte capitalista de Berlim. No início, esse muro era na verdade uma cerca, mas com o passar do tempo, um muro com aproximadamente 3,5 metros de altura, 2 de profundidade e 155 quilômetros de extensão foi erguido. O Muro de Berlim era muito mais do que um simples muro. Na verdade, ele era uma fortificação que contava com soldados armados autorizados a matar qualquer pessoa que tentasse atravessar esse muro. Esse muro também contava com cães ferozes, cerca elétrica, um fosso e, acredite, mais de 300 torres de vigilância com atiradores de elite. O Muro de Berlim transformou-se no principal símbolo da Guerra Fria, pois ele materializava em uma cidade a divisão bipolar que acontecia em todo o mundo. O Muro de Berlim existiu durante 28 anos, mas devido ao esgotamento do sistema socialista e ao enfraquecimento da União Soviética, o Muro de Berlim foi derrubado em 1989 pelos cidadãos berlinenses, tanto da parte oriental quanto da parte ocidental, que depois desses 28 anos de separação forçada, puderam se reencontrar. A queda do Muro de Berlim deu início ao processo de reunificação da Alemanha, que voltou a ser um único país em 1990. Esse novo país que surgiu, essa nova Alemanha, a Alemanha reunificada, obviamente passou a seguir o caminho do capitalismo, haja vista que o socialismo estava praticamente falido naquela época. Bom, galera, então é isso. Esses aí são os principais acontecimentos aí da Guerra Fria dentro da Alemanha, cujo principal símbolo é o Muro de Berlim, tá? Muito importante isso daí para suas avaliações e para o seu entendimento. Então, se não é inscrito, se inscreva, ative as notificações, me segue nas redes sociais. Se possível, deixa aí o seu like, o seu comentário e vamos lá para o próximo vídeo que vem aí mais um, a corrida armamentista e a espacial. Um grande beijo,